Hoje, celebrando esta missa, vemos a bondade do Senhor. A bondade do Senhor que se manifesta em pequenos atos. Vemos este ato do Senhor de olhar para a pequenez da nossa fé, de que tantas vezes não correspondemos com aquilo que Ele nos pede. Este pedido de adesão, de união para com Ele, este pedido de proximidade e de confiança, mas por vezes queremos e pedimos que Ele socorra para fugirmos do mar, para fugirmos do vento. Qual é o sentido do mar e do vento no sentido teológico semita, diante daqueles que ali estavam? É o desconhecido, é aquilo que não tem controle. Por isso, as águas eram um sinal da morte, porque eu não posso controlar. Mas eles se surpreendem ao ver que o Senhor tudo controla. Ele sabe o que está no coração de cada um. E por isso Ele vem ao nosso socorro. E é isso que vemos na primeira leitura. O Senhor vindo ao nosso socorro. A primeira leitura ela traz uma informação catequética e profunda. Todo pecado leva-nos à morte. Quando pecamos, nós afundamos, nós morremos. E vemos, por vezes, a sociedade nesse modo, quase que como mortos-vivos a andar, diante do afundar em seus pecados. Mas todo pecado ele tem pontos diferentes, o sinal da gravidade diferente. Por isso que, quando se confessa, não adianta falar coisas de modo genérico. Não adianta eu chegar e falar, olha, eu pequei contra o quarto mandamento, não honrei meu pai e minha mãe. E não me disse nada. Eu posso desonrar meu pai e minha mãe não obedecendo o que a mãe fala, o que pede. Ou eu posso desonrar o quarto mandamento batendo nos meus pais, nos meus superiores. Eu posso pecar contra o quarto mandamento indo e não aceitando a ordem de um chefe ou de um superior. Tem várias coisas e tem um sinal de gravidade. Desobedecer um professor, por exemplo, tem uma gravidade. Desobedecer os pais tem outra gravidade. Agredir os pais tem uma gravidade ainda maior. Eu tenho que dizer o que eu fiz. Mas aqui vemos a gravidade profunda. Porque na primeira leitura, ouvimos o Senhor falar de um pecado que brada aos céus, que pede aos céus uma punição forte, que clama esta ação direta. Este é o pecado de Sodoma, algo que pede a ira de Deus, que clama a punição divina. No entanto, se pegarmos pontos precedentes à primeira leitura, veremos que Abraão clama pelos justos que poderiam haver naquela cidade, mas ali só se encontrou Ló, e ele e sua família. E por isso é necessário que Deus os retire, que Deus os leve a um lugar seguro. E a figura de Deus, o sentido daqueles que são os mensageiros do Senhor, expresso pelos anjos, que ali estão e dizem, eu tenho uma ordem, e esta cidade será destruída. Choverá fogo
sobre aqui, porque esse povo clama a ira de Deus. Mas eu nada posso fazer enquanto aqui tiveres, porque tu és justo. Então, ele sai e vê a bondade do Senhor diante do seu pedido. Olha, ir para tal lugar com as minhas filhas, com minha esposa, é longe, talvez a gente não consiga chegar, mas tem tal cidade, é um povoado pequeno, então ali eu não me tocarei, mas foge para lá. E é isso que vemos, a bondade do Senhor, e por isso assim respondemos no Salmo, a bondade do Senhor que está à nossa frente. Ele verdadeiramente quer nos chamar à conversão, quer nos chamar à mudança, quer nos chamar à sua paz, não a paz do mundo. Por isso nosso Senhor, por vezes no Evangelho, diz: vocês estão enganados, vocês estão pensando que eu vim trazer ou ficar falando de paz. Eu vim trazer a guerra. São José Maria, entre outros santos, mostram isso. Esse sentido, pax in bello, paz na guerra. Esse é o sentido, por exemplo, da palavra paz em hebraico, shalom. Certa vez, no livro dos Reis, apresenta esta palavra nos lábios do rei Davi. Como está a shalom da guerra? Como está a paz da guerra? Não é contrário. Às vezes a gente acha que a nossa vida está um tumulto, mas é porque a gente ainda está na superfície e a gente ainda não encontrou a paz, não a calmaria. Nosso Senhor não quer nos dar a calmaria, Ele quer nos dar a paz dEle. E a paz dEle só existe quando estamos imersos nele, quando temos esta profundidade nele. Por isso o Senhor chama a atenção dos apóstolos. Vocês não têm fé. Vocês buscam uma calmaria. Vocês não querem que os ventos, vocês não querem que o mar se revolte, vocês querem ter o controle das coisas. Isso não é fé, isso não é crer. A gente tem que ir para a frente, ainda que o mar esteja revolto. Como ir? Quando nós conseguimos ir para a frente e enfrentar o mar revolto, as tribulações, as angústias e as dores da nossa vida, quando aprendemos a estar imersos em Deus. Por exemplo, o mergulhador, se está bem profundo, pode ter um maremoto, passar a revolução em cima, mas por estar imerso, nada sente. Assim devemos estar nós com Deus, na profundidade, e por isso somos chamados a conhecer mais, a buscar mais, a amar mais. Que possamos ter isso, este empenho em buscar o Senhor e ver a sua bondade em cada ato na nossa vida, ainda que com tribulações, ainda que com mares revoltos, ainda que com o tumulto, fogo vindo do céu. Apesar de tudo isso, o Senhor olha para nós com bondade, que possamos também saber reconhecer e retribuir esta bondade, nos unindo verdadeiramente a Ele. Assim esteve a Virgem Maria, sempre próxima, sempre unida ao Senhor. Ela nos ensina isso, a estar próximo e unido a Ele, sendo abertos à sua palavra e fazendo aquilo que Ele quer e pede de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.